Então, nas aulas anteriores, né, nós vimos algumas derivadas para... Oi? A dona dela não está no cigarro? É só uma pessoa? Tá. Eu tenho umas provas aqui, certo? Ou talvez eu me enganei na hora de colocar, tá? Aí a gente vai ver direitinho o que aconteceu, certo? Então a gente viu algumas derivadas para algumas funções especiais, né? Tipo a função que é do tipo x elevado a alfa, né? A derivada disso daqui, como é que você faz? Você desce o expoente e subtrai 1 aqui, né? Função logarítmica, função exponencial. Vimos algumas regras, né? A regra da soma, por exemplo, que diz que quando você vai derivar a soma de duas funções, basta você derivar individualmente cada uma delas. A regra do produto, né? Que aqui não é o produto das derivadas, tá? É uma regra um pouquinho diferente. Derivada primeira vezes a segunda mais derivada da segunda vezes a primeira. A gente viu a regra da divisão. E hoje, vamos colocar aqui a regra da divisão só para relembrar, né? A regra da divisão é muito parecida com a regra do produto, tá? Só que a diferença é que existe, o sinal é de menos. E ainda tem um ajuste aqui de dividir pelo quadrado da função que está no denominador, tá? Hoje nós vamos aprender a regra mais difícil, mas também a mais importante, tá? A última regra, que é a chamada regra da cadeia. Regra da cadeia. Então a regra da cadeia serve para você derivar funções compostas, tá? A gente viu logo no início do curso que é uma função composta. Função composta são funções desse tipo aqui, né? Uma função dentro da outra. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que a função g seja a função 3x mais 2. E a função f seja, sei lá, x ao cubo. Quem seria f do g de x? O que é que a função f faz? Ela pega um determinado valor e eleva esse valor ao cubo. Quando você tem f do g de x, esse determinado valor é representado pelo g de x. Então, a f vai pegar esse valor determinado aqui e elevar ao cubo. Então, esse aqui vai ser g de x elevado ao cubo. G de x, por outro lado, é igual a 3x mais 2. Então, esse aqui é 3x mais 2 elevado ao cubo. Então, essa função aqui, f do g de x, é dada por essa fórmula bem aqui. Mais um exemplo, que foi exemplo 1. Agora, exemplo 2. Se você tiver g de x igual a x mais 3 e o f de x igual a log de x. Ou seja, o que essa função f faz? Ela pega determinado valor e aplica logaritmo desse valor. Se você estiver olhando para f do g de x, isso daqui vai ser log do g de x. Só que o g de x vai ser, por sua vez, igual a 3x. X mais 3. Então, isso aqui vai ser x mais 3. Tá certo? Então, é relativamente fácil você, tendo duas funções, né, a f e a g, determinar a composta entre essas duas funções.
O que a gente vai ter que fazer aqui agora é o processo inverso. Como assim? É identificar que funções são essas que fazem com que uma função que você esteja olhando seja uma função composta. Como assim? Vamos dar um exemplo do que eu estou falando agora. Por exemplo, se você pegar assim, exponencial de 2x mais 5. Essa função aqui, exponencial de 2x mais 5, ela pode ser imaginada como uma função composta do tipo f do g de x, certo? Essa função aqui pode ser imaginada como algo desse tipo. Desde que o f e o g sejam algumas funções especiais. Então, g de x seria igual a quem? Nesse caso aqui? 2x mais 5, muito bem. O g é a função que está dentro. E o f seria o quê? Exponencial de x, muito bem. Então, nessa parte do curso, é essencial que você tenha essa capacidade de perceber que uma função é composta e saber quais são essas funções compostas que geram a função inicial. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Digamos que você esteja com x ao cubo mais 1 elevado à quinta. Essa função aqui pode ser imaginada como uma função composta do tipo f do g de x, ou seja, uma função dentro e uma função por fora. Quem seria o f e quem seria o g? Primeiro começa por a função que está dentro. Quem é a função que está dentro? X ao cubo mais 1. Você vai pegar esse x ao cubo mais 1 e vai fazer o que com ele? Aqui, né? Nesse exemplo. Você vai elevar a quinta. Então, f de x é quanto? X à quinta. Tá certo? Então, o primeiro passo para entender a regra da cadeia é exatamente entender que determinadas funções podem ser entendidas como funções compostas. Tá? Então, qual é a regra da cadeia de fato? A regra da cadeia é o seguinte: é a derivada de uma função composta. Então, a derivada disso aqui tudo. Então, a derivada disso vai ser derivada da primeira, repete o que tem dentro, vezes derivada da segunda. Isso daqui você tem que ler, assim, na sua cabeça você vai ler dessa forma, tá? Derivada da primeira, tá? Mantendo a segunda, multiplicado pela derivada da segunda, tá? Então isso daqui você vai ler assim, tá? Por que é melhor você pensar dessa forma? Porque F e G são apenas letras, tá? Dependendo da situação, esse F e esse G podem ser outras letras. Então, se você ficar pensando só F e G, de repente você acaba se confundindo, tá? Então, melhor pensar a primeira, mantém a segunda e multiplica pela derivada da segunda. Então, vamos pegar um exemplo. Tá? Digamos que você tem essa função bem aqui. X ao cubo mais 1 elevado à quinta. A mesma coisa que que a gente tratou no slide anterior, né? Então isso daqui pode ser interpretado como uma função f(g) de x. Quem vai ser o f, quem vai ser o g de x? Sempre começando pelo que está dentro. Quem está dentro aqui é o quê? É x ao cubo mais 1. E quem está por fora?
x à quinta, porque você vai pegar alguma coisa e levar à quinta, né? O x, ele sempre representa alguma coisa, né? E aí, veja que você precisa saber a derivada da primeira função e precisa saber a derivada da segunda função. Então, vamos ver aqui qual a derivada de cada uma dessas funções bem aqui. Qual é a derivada da função x elevado à quinta, né? Como é que você estabelece essa regra? A gente viu ela no passado. Tem uma regra prática, né? Você desce o expoente, né? Esquece de descer o expoente, vezes x, aí você subtrai 1 do expoente, tá? Então, se você subtrair 1 do expoente aqui, vai ficar 4. E pronto. E aí a derivada dessa daqui. Essa daqui, essa g, é a soma de funções. Vocês estão vendo, ó? É o x ao cubo mais 1. Então, a derivada da soma, como é que você faz? Você deriva cada um e depois soma. A derivada de x ao cubo é quanto? 3x ao quadrado. E a derivada de uma constante, a gente viu, é 0. Então, vou deixar 0 aqui só para ficar claro que você derivou esse e derivou esse. Tá, e daí, né? Agora, você vai olhar para essa regra aqui, ó. Essa regra tem f' do g de x. Se o f de x é 5 vezes x à quarta, vou até usar outra cor aqui. O f' do g de x vai ser o quê? Se o f' faz 5 multiplicado por x à quarta, se você faz esse x ser igual a g de x, isso aqui vai ficar igual a quanto? 5 que multiplica g de x à quarta. Só que o g de x já tem uma fórmula para ele. Qual é? Essa daqui, ó. Então, esse aqui vai ser 5 que multiplica x ao cubo mais 1 elevado à quarta. Tá? E aí, a derivada do f do g, desculpa. Derivada do f do g de x, certo? Vai ser derivada de f multiplicado, integrado com g, vezes derivada de g de x. Então, esse carinha aqui é igual a esse, ó. É igual a 5, que multiplica x ao cubo mais 1 elevado à quarta, vezes o g'x, e o g'x é igual a 3x ao quadrado, tá certo? Então, é uma coisa que parece simples, tá? Quando você só coloca essa regra aqui, certo? Só que na prática é um pouquinho trabalhoso, porque você tem que identificar quem são as funções, derivar cada uma delas, certo? E aplicar direitinho, né? Essa regra da cadeia. Tá bom? Então, copie aí que eu vou passar mais 2 exemplos, tá? Eu vou passar 2 exemplos muito parecidos com esse, para quê? Para que vocês simplesmente façam, certo? Via comparação. Certo? Então, vamos para a próxima página. Então, vamos lá.
Tá, então, dá uns 5 minutinhos para vocês tentarem replicar esses dois casos, tá? E à medida que vocês forem fazendo, ou tendo alguma dúvida, é só me chamar que eu vou até a cadeira. Hã? Ah, aqui, né? Esse aqui? Não, outra parte que você passou e colocar metade na tela. Ah, tá. Melhor fazer o seguinte: copia essas duas e depois eu volto para outra. Porque aqui é menor, né? É mais fácil, é mais rápido copiar essas duas aí. Tá, vou botar no anterior, certo?
Mais 3. Tem razão, mais 3. Sim, porque aquela primeira ali, tá? O x ao cubo mais a quinta, ela pode ser escrita como função composta. Porque a gente só aprende a derivar algumas funções básicas. A gente chama ela alfa, log de x, exponencial de x. Aquela função ali, do jeito que está, não existe nenhuma regra prática, tá? Para você determinar a igualdade logo de cara. Então, você precisa de uma regra. Se, por exemplo, fosse x ao cubo mais x ao quadrado, seriam duas funções humanas, então teria a regra da soma. Se fosse lá, x ao cubo vezes log de x, seriam duas funções multiplicadas, você usaria a regra do produto. Ali, são duas funções em que uma não pode dar outra. Então, a primeira ali, ela é f de x, que é x à quinta, e a outra de x é x ao cubo mais 1. Você deve ter x na quinta porque está Por causa do quinta. E aí eu determino o que é o que está dentro. Certo? Aí então tem o f e tem o g. Aí sabendo o f e o g, você já consegue entender aquela primeira como composta. Sabe? Entendendo ela como composta, você pode usar a regra derivada composta, que é aquela que está ali em cima. Lá em cima do f' vezes gx e ali g'x. E aí, após descobrir o f, após descobrir o g, né, que são esses dois aqui, você vai se encaminhando para poder utilizar aquela regra. Você precisa derivar, você vai derivar para g. Você vai separar para a definição. E aí, o item A e o item B dessa questão é exatamente para você tentar adaptar uma solução dessa para esses casos que são muito próximos.
selecionei o primeiro lugar. Acho que agora vai ter feriado, não consegui deter. Então, vamos fazer primeiro, pelo menos a primeira, né? Então, tá aqui, ó. A primeira é essa daqui, né? X à quarta mais 3 elevado à quinta. Então, logo de cara você já percebe que trata-se de uma função composta. Então, uma coisa dentro e tem uma função que está elevada à quinta. Vai elevar à quinta é uma função, não é uma... Pegar uma coisa e elevar à quinta é uma função. Pegar uma coisa e elevar à quarta, cubo, não importa, isso é uma função. Só que dentro não tem um x. Dentro tem uma outra função, certo? Então aqui no caso você vai ter duas, né? A função que está por fora e a função que está por dentro. Quem é a função que está por dentro? É x à quarta mais 3. E a que está por fora? É x à quinta. Por quê? Você está pegando alguma coisa e levando a quinta. Essa alguma coisa não é o x, é uma outra função, certo? E aí, para você aplicar a regra, você tem que derivar a primeira, tem que derivar a segunda, né? Então, a derivada da primeira aqui é quanto? Desce o expoente e subtrai 1 do expoente, né? Essa outra. Veja que essa aqui trata-se de uma soma, né? Então, deriva a primeira mais deriva a segunda. Deriva a primeira aqui é quanto? É 4x ao cubo. Mais deriva a segunda? 0, porque é constante. Só que, como é que é a regra da cadeia? Vamos colocar aqui de vermelho para a gente relembrar. Regra da cadeia. Então, como é que é a regra da cadeia aqui? É a derivada de uma composta. A derivada de uma composta é igual a quanto? Vou colocar aqui embaixo porque não tem espaço aqui mais. Vai ser igual a derivada da primeira, mantém a segunda, vezes derivada da segunda. Tem gente que gosta de falar derivada da que está por fora, mantém a que está dentro, vezes derivada da que está por dentro. Tá? Aí depende de como você queira achar melhor, certo? Então, ó, primeira coisa que você tem que observar aqui na regra é que você tem a derivada da f, né, a f', mas dentro da derivada da f não tem x não, tem g de x. Então isso daqui que você achou não é exatamente o que você quer. O que você quer é o g de x no lugar do x. Então o que você faz? Substitui. F do g de x é igual a 5 g de x à quarta. Certo? Só que vai ficar um pouquinho bagunçado, tá? Mas vamos colocar aqui uns velhos traços vermelhos, tá? Para separar. Esse aqui é uma coisa, esse aqui é outra. Só que aqui você vai obter o quê? Que o f do g de x é igual a 5, mas quem é o g de x? X é 4 mais 3. Então você vai simplesmente substituir. Esse é x à quarta mais 3 à quarta. Esse à quarta é esse à quarta que já estaria bem aqui, certo? Ó, vamos marcar, ó. Esse à quarta que está aqui é esse mesmo à quarta que está aqui, que é esse mesmo à quarta que está bem aqui. Esse 4, esse outro aqui, ó, certo? Ele veio exatamente daqui. Então são duas coisas diferentes. E aí você está pronto para usar a regra, finalmente. Porque a derivada, né, da função P, essa função original, vai ser isso daqui, né? 5x à quarta mais 3 à quarta, vezes derivada da que está segundo, da que está por dentro, que dá 4x ao cubo. Aqui, como não é um produto só, se você quiser só melhorar,
Você pegaria esse 5 com esse 4, colocaria 20. Aqui, x à quarta mais 3 à quarta. E aqui x ao cubo, tá? E aqui esses dois não tem o que fazer porque são bases distintas. Tá certo? A outra é essa, ó. 2x ao cubo mais 3x ao cubo. Certo? Vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês terminarem de fazer o item B aí. E aí você já tem mais um exemplo para se basear. Né? Vamos lá? 2x ao cubo mais 3x ao cubo. Então, px é 2x ao cubo mais 3x ao cubo, né? Então, primeira coisa, consegue identificar duas funções em que uma está dentro e outra está fora? Dá, né? F de x, g de x. Quem que está por dentro? É 2x ao cubo mais 3x. Quem está por fora? X ao cubo. Então vai derivar essa daqui e vai derivar essa daqui, tá? Deriva essa primeira, deriva essa segunda. Deriva essa primeira, vai dar quanto? 3x quadrado, né? Deriva essa daqui, vai dar quanto? 6x quadrado mais 3. Muito bem. E agora, você vai lembrar que a regra da cadeia, né? Vamos escrever 20 vezes até decorar, né? Como é que é? Derivar da primeira, mantém a segunda, deriva a segunda. Então, isso daqui que você arrumou bem aqui, não é exatamente o que você quer, né? O que você quer é trocando o x por g de x. Então, ó, o f' do g de x vai ser igual a quanto? 3, e no lugar do x você escreve o g de x, que é isso daqui, ó, né? 2x ao cubo mais 3x, tudo isso, ó, ao quadrado, ó, tá? Esse cara aqui, ó, tá? Ele tá entrando no lugar do x aqui, ó.
Por quê? Porque tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá entrando no lugar do x. Certo? E aí, sabendo essa parada aqui e sabendo essa outra, você tá pronto para finalizar, né? Aí vai ser o que? A derivada do p de x, né? Aquela função original ali. Vai ser o que? Simplesmente a multiplicação desse por esse. Vai ser 3, 2x cubo mais 3x ao quadrado vezes 2x mais 6x quadrado mais 3. Vocês confiam muito mais no que eu estou escrevendo do que eu não estou falando, tá? Tem esse problema. Tá certo? Vamos lá. Professor, só uma curiosidade. Se a segunda potência ali tivesse ao quadrado também, que fosse uma soma, você pode somar os dois de dentro? Pode. Simplificar para depois derivar. Sim, pode simplificar primeiro para depois derivar. Vamos colocar uma outra aqui. P de x igual a log de 3x quadrado mais 1. Qual a derivada dessa daqui, né? Então, vamos lá? Ó, primeiro, isso aqui é uma função composta, né? Tem uma função dentro e uma função fora, né? Tem uma função que você conhece, que é a log, só que deveria ser log de x, né? Só que tem log de alguma coisa. Então, quem é a função que está por dentro? É 3x ao quadrado mais 1, certo? Quem está por fora? Log de x, né? Aí você vai derivar aqui a primeira e vai derivar a segunda, né? Derivada da primeira é quanto? É 1 sobre x. Esse aqui é uma das derivadas notáveis, que você tem que saber quanto é que é para fazer as outras.
E aqui, ó, g' de x vai ser quanto? 6x mais 0, né? Então, como já está experiente, já não nem colocar mais. Não. Certo? Então, de novo, aqui sempre vai ter um passo extra, porque você não quer o f de x, o f' de x, você quer o f' do g de x. Ou seja, você ainda precisa substituir aqui na fórmula do f' de x, o x pelo g de x. Cadê o g de x? Tá bem aqui, ó. Então, esse cara, que é exatamente a fórmula do g de x, que vai ser substituído bem aqui, ó. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 sobre... Só que no lugar do x, agora você coloca 3x² mais 1. E quem que vai ser a derivada da função original, né? Do p? Vai ser simplesmente a multiplicação desse por esse. Quando você multiplicar esse por esse, como eu já tenho um numerador 1 aqui, né? Isso aqui seria o denominador 1, vai ficar simplesmente como, né? 6x, né? 3x mais 1. Tá certo? Então, essa questão de regra da cadeia, tá? É só coisa de prática, tá? Vamos colocar mais uma aqui, tá? Então, nós vai simplesmente multiplicando esse por esse. Aí, quando você multiplica esse por esse, né? Vai ficar... Vamos fazer mais um passo, né? Se você pega aqui, ó, 6x vezes 1 sobre qualquer coisa, esse 6 passa para dentro do numerador, né? Muito bem. Vamos colocar mais uma aqui. Eu quero saber qual é a derivada, tá? Dessa função aqui. Raiz quadrada de x² mais 1. Vamos lá? Então, ó, qual era a função mesmo, né? A função era essa daqui. Raiz quadrada de x² mais 1. Então vamos lá. Você consegue identificar duas funções em que tem a primeira e a segunda aqui, né? A de dentro e a de fora. Quem é de dentro? x² mais 1. E quem é a de fora? Raiz de x.
Só que qual é o problema de você deixar raiz de x? Porque raiz de x aparentemente não é nenhuma daquelas que você sabe qual é a derivada. Sempre que tiver raiz, o ideal é você trocar pela forma equivalente em exponencial, tá? Que é x elevado a 1 meio, certo? Porque aí sim você garante que vai saber calcular a derivada. Então, derivada aqui, nesse caso, vai dar quanto? Desce o expoente e subtrai 1 do expoente, né? Então fica menos meio. Essa outra aqui, se você derivar, vai dar quanto? Vai dar 2x, certo? Aí de novo, o que você quer não é a f de x, né? O que você quer é o que? É o f' de g de x. Ou seja, no lugar desse x aqui, tem que ser colocado o g de x. E aí vai ficar como? Vai ficar 1 meio, né? Aí, x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 meio. Tá certo? Tudo bem? Então, não se esqueça dos parênteses, tá? Os parênteses são muito importantes. O senhor lá ainda pode mexer antes, ou raiz de 2x? Onde? Lá no F de linha, antes de pôr a composta. Porque ali, ó, o F de linha deu 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. Certo. Se você tira o menos, vai ficar 2x, não é? Elevado a meio. Não estou entendendo. Como é que eu tiro o negativo do expoente ali? É inverter o caso, não é? Se você quer... quer... 2x para ficar composto, acho que fica mais simples, não? Você pode fazer aqui, pode melhorar aqui, ó, deixar 1 meio, né? De 1 sobre raiz de x. Pode ser também, certo? Essas duas formas aqui são duas formas equivalentes de escrever essa daqui. Ou então você pode fazer isso aqui nesse momento, tá? Então, como eu não fiz aqui, vamos fazer agora, tá? Vai ficar 1 meio, né? Vezes 1 meio vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1 raiz, né? Raiz de x ao quadrado mais 1. Tá? Essas duas formas para mim são equivalentes, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse cara, né? Que é esse cara bem aqui, e multiplicar por g'(x). Então o p'(x) vai ficar quanto, né? Esse vezes esse. Vai ficar 2, que multiplica meio, que multiplica esse outro bem aqui. Só que aí meio com meio cancela, esse x está para cima, vai continuar para cima, vai ficar simplesmente x raiz quadrada de x quadrado mais 1. Certo? Mas se tivesse utilizado essa forma aqui, tá? Com expoente negativo, também tá ok. Tá certo? Então, vamos fazer uma pausa agora. Vou entregar as provas.